Vamos então ver quais são os critérios e as metodologias adotadas para a precificação de opções, ou seja, para a fixação do prêmio da opção. O prêmio da opção, que é o preço, no final das contas, ele nada mais é do que a diferença entre o preço de exercício e o preço à vista no lançamento, acrescido de um ágio, de um prêmio de risco. É importante a gente falar preço à vista no lançamento, porque o preço à vista depois eu não sei quanto é, vou verificar. Mas no momento em que a opção está sendo lançada, existe naquele dia um preço à vista do pregão e um preço de exercício determinado na própria opção. Essa diferença mais um prêmio de risco, mais um ágio, é que é basicamente o preço da opção. E esse ágio tem a ver com aqueles outros critérios: tempo faltante, volatilidade, taxa de juros. O exercício da opção vai dar retorno ao titular? Depende em que situação. Quando o exercício dá retorno ao titular, ou seja, o que ele vai obter com o exercício, descontando o custo que ele teve na aquisição, o prêmio, ele tem lucro, significa que a opção está in the money. Quando ele teria prejuízo se exercesse a opção, é a chamada opção out of the money, fora do dinheiro. A opção fora do dinheiro é aquela que, se mantiver assim até o vencimento, no vencimento ela vira pó, não será exercida. E existe aquela situação intermediária, que é basicamente teórica, porque é quase impossível que o preço de exercício seja igual ao preço à vista, que é a situação do at the money. O exercício da opção, quando ela está dentro do dinheiro, ela existe. O out of the money é aquela que não será exercida, porque está fora do dinheiro, e at the money, no dinheiro, quando o preço do ativo do objeto é igual ao preço de exercício, é praticamente uma hipótese teórica. Na verdade, quando a variação é muito pequena, diferença de centavos, a gente diz que a opção está também at the money. Ora, então o valor intrínseco da opção, o valor intrínseco é o primeiro critério que a gente utiliza para determinar o preço. Por enquanto, eu ainda não sei quanto é que é o preço da opção. Eu só estou analisando a diferença entre o preço à vista e o preço de exercício. E o valor intrínseco da opção é aquele valor da qual a opção se encontra dentro do dinheiro, ou seja, o valor no qual ela dá exercício. E é também o fluxo financeiro recebido pelo detentor caso ela fosse exercida. Se ela fosse exercida, o detentor da opção ia receber quanto? Por exemplo, uma opção de venda, quanto ele ia receber vendendo a ação? Ou numa opção de compra, ele ia comprar a ação e revender no mercado pelo preço à vista, quanto ele iria receber? Descontando o preço que ele pagou. Então, o valor intrínseco da opção é basicamente a diferença entre o preço à vista e o preço de exercício. No jargão do mercado, nós chamamos o preço à vista de S, chamado de spot, e chamamos o preço de exercício fixado na opção de X, de strike, embora strike não comece com X, para diferenciar do spot. Então, uma expressão matemática para o valor intrínseco nas opções de compra, as calls, é S menos X, preço à vista menos o preço de exercício. Porque nós sabemos que a opção de compra, ela será exercida
Se o preço à vista for maior que o preço de exercício, porque me interessa que o preço de exercício seja menor, porque aí eu adquiro pelo preço de exercício e revendo pelo preço à vista. Então, o que quer dizer VI máximo 0, S menos X? Significa que, se S menos X é positivo, o valor intrínseco é S menos X. Se S menos X é negativo, ou seja, se o preço de exercício está maior que o preço à vista, essa opção não tem valor intrínseco, porque ela está out of the money. Se é igual, o valor também é zero, porque ela está at the money. Então, o valor intrínseco é o máximo entre o preço à vista no lançamento e o preço de exercício. Para as opções de compra, preço à vista menos preço de exercício. Para as opções de venda, é o contrário, preço de exercício menos preço à vista, porque relembrando que na opção de venda, o ativo caindo é que dá exercício, porque o preço de exercício é maior do que o preço à vista, eu compro à vista e vendo pelo preço de exercício, com lucro. Então, na opção de venda, o preço de exercício sendo maior que o preço à vista caindo, o valor intrínseco é positivo. Por isso aqui, a expressão matemática do valor intrínseco para as puts, para as opções de venda, é X menos S, preço de exercício menos o preço à vista. O valor intrínseco de uma opção de venda, então, será positivo se no lançamento o preço de exercício for superior ao preço à vista. Se for igual ou maior, será zero. Entretanto, opções com valor intrínseco zero podem ter valor de mercado, porque o prêmio da opção não depende apenas do valor intrínseco. O prêmio da opção não depende apenas da diferença entre o preço à vista e o preço de exercício, embora esse seja o primeiro critério relevante. O prêmio da opção, além do valor intrínseco, que é a diferença entre o preço à vista e o preço de exercício, depende também do tempo, e aí nós chamamos de fator tempo, que nós já vimos que, particularmente nas opções americanas, quanto maior o tempo, maior o risco, maior a probabilidade de que possa dar exercício para o titular, portanto, maior o preço. Então, o tempo é um fator que influencia positivamente o preço da opção. A volatilidade anualizada do preço do ativo, a mesma coisa. No passado, aquele ativo foi muito volátil, tem sido muito volátil no passado recente. A probabilidade é que ele continue sendo volátil, dará mais opções, mais probabilidade de exercício ao titular, principalmente nas opções americanas, que podem ser exercidas a qualquer momento. Portanto, isso aumentará o preço da opção, porque aumentará o risco do titular. E a taxa de juros, porque é custo de oportunidade para o lançador. Vamos descartar os dividendos. O valor tempo de uma opção é a probabilidade maior que a opção tem de ser exercida na medida que há mais tempo até o seu vencimento. É o chamado fator tempo. Então, o prêmio de uma opção é o preço, é o valor intrínseco, mais o chamado valor tempo. E o valor tempo é caracterizado, é definido, é calculado basicamente a partir do tempo propriamente dito, da volatilidade do ativo e da taxa de juros. Esses três elementos compõem o chamado valor tempo, que somado ao valor intrínseco dará o preço da opção que foi estabelecido na negociação do mercado. Então vamos analisar essas variáveis. O preço à vista. Quanto maior o preço à vista numa opção de compra, maior o prêmio, porque maior a diferença entre o preço à vista e o preço de exercício.
Na opção de venda é o contrário. Quanto maior o preço à vista, menor o prêmio, porque será menor a diferença entre o preço de exercício e o preço à vista. Relembre, você certamente imprimiu os nossos slides, está acompanhando e está vendo que, no caso da call, é S menos X. Então, quanto maior o S, maior o prêmio. Como no caso da put é X menos S, quanto maior o S, menor o prêmio. Porque menor a diferença entre preço de exercício e preço à vista, no caso das opções de venda. E aqui estão novamente as fórmulas para relembrarmos. O preço de exercício é exatamente o contrário. Quanto maior o preço de exercício numa opção de compra, menor o prêmio, porque reduz a diferença entre preço à vista e preço de exercício. Na opção de venda, como o preço de exercício está na frente da subtração, quanto maior o preço de exercício, maior o prêmio. O tempo até o vencimento, nas opções americanas, é uma relação direta. Quanto maior o tempo, maior o prêmio. Nas opções europeias não é exatamente assim. A influência não é tão linear. Nas opções americanas é praticamente linear. A volatilidade anualizada, quanto maior, maior o prêmio, porque maior o risco que o lançador está incorrendo. Um aumento da taxa de juros básica aumenta a expectativa do crescimento do preço da ação. Em princípio, num mercado normal, não em situações de crise, mas em princípio um aumento de uma taxa de juros valoriza as ações, porque as pessoas passam a ter um novo patamar de taxa de juros livre de risco como referência, vão exigir rentabilidades maiores para negociar ativos de risco. Então, num mercado normal, a tendência é que o aumento da taxa de juros livre de risco, da taxa de juros Selic, por exemplo, no Brasil, que é o caso da taxa de juros livre de risco, um aumento dessa taxa aumenta a expectativa do crescimento do preço da ação no futuro, do preço à vista. Por outro lado, reduz o valor presente do fluxo de caixa. Porque a rentabilidade de uma aplicação, na matemática financeira, a gente traz a valor presente, ou seja, projeta os fluxos de caixa futuros, mas desconta, traz a valor presente pela taxa de juros livre de risco. Se ela aumenta, aumenta o desconto, reduz o fluxo de caixa. Então, o aumento da taxa de juros livre de risco, ela tem um efeito ambíguo, porque aumenta o valor, a expectativa de valorização das ações, mas reduz o valor presente do fluxo de caixa desses investimentos. E, por outro lado, aumenta o custo de oportunidade do lançador. O que se verifica, no final das contas, é que nas opções de compra, a taxa de juros tem uma correlação positiva, ou seja, o aumento da taxa de juros influencia no sentido de aumentar o prêmio das opções de compra e reduz o prêmio das opções de venda. Resumindo, um quadrinho. O preço à vista do ativo objeto influencia positivamente no prêmio da opção de compra e negativamente no preço da opção de venda. O preço de exercício é o contrário, porque é S menos X em call e X menos S na put. A taxa de juros livre de risco influencia positivamente o prêmio das opções de compra e negativamente o prêmio das opções de venda. O tempo e a volatilidade influenciam positivamente os prêmios das opções, tanto na opção de compra quanto na opção de venda. E aí o modelo Black-Scholes, que foram dois economistas que desenvolveram esse modelo, define C como preço da call, vou apresentar um resumo da equação para as opções de compra. S, preço à vista, X é o strike, o preço de exercício, D é o número de dias que falta até o exercício, e R é a taxa de juros livre de risco. E sigma
minúsculo, a volatilidade histórica e a volatilidade anualizada, ou seja, a volatilidade prevista. E aí nós temos uma equação, isso aqui é o resumo de uma equação, porque a equação real é muito mais complicada do que essa. Mas a gente percebe que, no final das contas, é S menos X. Só que S tem uma derivada em função do próprio preço da opção de compra e X influenciado pela derivada do próprio preço de exercício, uma função logarítmica que aplicada sobre a taxa de juros divide risco, os dias faltantes e a volatilidade anualizada. Este modelo é muito complexo matematicamente, mas conceitualmente ele consolida aquela ideia que nós apresentamos sobre quais são os critérios utilizados no mercado para definir o preço da opção.